Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de Direito Administrativo aqui no Cerne da Questão. Primeiramente, agradeço a presença de todo mundo e, para quem já conhece o trabalho aqui do Cerne da Questão, já está acostumado com a nossa metodologia. Para quem ainda não conhece, eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a metodologia das aulas. O Cerne da Questão é um estilo de aula em que nós trabalhamos tópicos específicos de editais de concursos de carreiras jurídicas. Trabalhamos com uma aula de 40 minutos a no máximo uma hora e exaurimos pontos específicos acerca de um assunto do que geralmente costuma ser cobrado entre doutrina, jurisprudência e a legislação. Bom, na aula de hoje, nós veremos a respeito acerca dos poderes da administração pública, mas com maior foco o poder de polícia, visto que o poder de polícia costuma ser o poder que mais tem incidência de cobrança de questões dentro dos concursos da área jurídica. Portanto, os demais poderes, nós passaremos apenas por uma questão superficial e realizarei uma indicação de qual bibliografia seria mais cômoda para que você fizesse uma leitura posterior a essa aula. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar agora o nosso percurso sobre os poderes da administração pública. Primeiramente, é interessante que nós começamos a dialogar sobre qual que é o conceito de poderes administrativos. Vejam, vocês precisam primeiro entender que a perspectiva atual do direito administrativo, ela hoje não se encontra mais com a perspectiva que era clássica, em que antes o direito administrativo ele era visto como atos estanques, ou seja, atos isolados, principalmente no início do surgimento do Estado ou na época do Estado absolutista, em que geralmente o Estado agia de maneira arbitrária contra o cidadão. Na modernidade, principalmente no pós-neoconstitucionalismo, principalmente a partir dos valores entre os direitos fundamentais, nós temos agora o entendimento de que o direito administrativo deve ser entendido de uma maneira processual, ou seja, ele age através de pequenos procedimentos. Então, os poderes administrativos, eles nascem neste determinado momento, em que há uma evolução sobre a atuação da administração pública em diversos atos da esfera do cidadão, e que para cada atuação específica há necessidade de uma delimitação de poderes específicos para o Estado, em que ele se dota de prerrogativas, se sujeita a algumas limitações e também possui algum âmbito de liberdade de atuação. Dentro dessa liberdade, o Estado, com seus poderes administrativos, ele não mais atuará como um ato estanque e inquestionável pelo cidadão. Ele atuará dentro de procedimentos, e estes procedimentos, eles são passíveis de controle, e este controle se dá porque existem poderes dentro da administração pública. Portanto, o conceito de poderes administrativos pode ser dado como a doutrina majoritária classifica como instrumentos ou ferramentas que o ordenamento jurídico confere à administração para preservar interesses da coletividade. Portanto, toda vez que a administração pública está diante de interesses coletivos e ela precisa de um agir, e esse agir, conforme nós temos noção dentro dos princípios basilares da administração pública, como o princípio da legalidade, ela atuará através de seus poderes. E toda vez que a administração pública usurpar ou ultrapassar esses limites, está acontecendo, portanto, formas de ilegalidade, o que convencionamos chamar de abusos de poderes. Tá certo, pessoal? Nesse momento, então, podemos dar as características dos poderes da administração pública. Dentro das características dos poderes da administração pública, é dotado de três características principais. Desculpem, pessoal. As características principais dos poderes da administração pública podem ser resumidas através deste quadro que eu projeto para vocês aqui. A primeira delas é a respeito do poder e dever. Poder e dever são poderes que se demandam como obrigatórios para o exercício da administração pública. Então, por isso que não é meramente um poder faculdade, é um poder dever, porque a administração pública, no momento em que ela está diante de um determinado agir, ela é obrigada a agir daquela forma. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro agora. Imagine o seguinte momento. A administração pública, ela manda o seu fiscal, por exemplo, um fiscal da prefeitura,
que trabalha na Secretaria de Saúde, fazendo uma vistoria num restaurante. Vou já antecipar esse exemplo, porque ele vai ser um exemplo crucial sobre o cerne da aula, que é o poder de polícia. Então, esse fiscal, a hora que ele chega no restaurante, e aí vamos supor que é a Secretaria de Saúde que está junto com a vigilância sanitária. Aí esse fiscal olha e ele percebe que dentro da geladeira tem diversos alimentos com prazo de validade vencido. Veja bem, se você permitir que aquele restaurante continue vendendo seus alimentos, continue produzindo a comida com alimentos vencidos, provavelmente vai acontecer uma intoxicação e alguém vai sofrer um dano a respeito daquilo, certo? Então, qual poder surge nesse momento para a administração pública? O fiscal pode muito bem ir lá, lacrar aquela geladeira e dizer, olha, vocês estão sendo autuados por uma irregularidade das posturas de vigilância de saúde do município, porque você tinha produtos com data de validade que passou o seu prazo. Portanto, vocês estão proibidos de utilizar. Eu estou usando aqui a minha prerrogativa de polícia. Eu já estou antecipando para vocês mais ou menos o que seria o poder de polícia. Nesse momento, então, quando o fiscal está diante dessa geladeira com os alimentos vencidos, surge a seguinte pergunta. O fiscal, no caso, ele tem uma obrigação de ir lá e agir desse determinado modo? Ou o fiscal, ele pode, a geladeira não está aqui, mas eu não estou afim de agir desse determinado modo, então eu vou deixar quieto. Na verdade, o fiscal ele tem um dever, porque dentro da perspectiva da legalidade, a administração pública ela tem que preservar o que nós chamamos da incomunidade pública. Então, esse é um dos centros de atuação do poder de polícia, a preservação do bem público, da incomunidade, da saúde pública e da segurança. Então, o fiscal, se por um determinado motivo ele não lacra essa geladeira, ele não faz nenhuma ação, ele vai ser posteriormente penalizado dentro do seu órgão administrativo. Então, isso é o poder-dever. Não é meramente uma liberdade de agir da administração pública. Quando a administração pública está diante das situações que ela deve agir, ela obrigatoriamente deve agir devido aos mandamentos da legalidade e os preceitos constitucionais, certo, pessoal? Continuando, então, as demais características dos poderes da administração pública são a irrenunciabilidade e a limitabilidade através da lei. Bom, a limitabilidade através da lei, nós basicamente comentamos durante o nosso exemplo, que é esse agir do fiscal, por exemplo, na atuação do poder de polícia, ele tem uma limitação, não pode ser arbitrário. Suponhamos que essa geladeira tenha 10 produtos vencidos. Então, o fiscal decida confiscar os produtos vencidos, mas, na verdade, ele fala, não quero confiscar apenas os produtos vencidos, vou confiscar todo e qualquer produto que está na minha frente. Nesse caso, há um exercício arbitrário da administração pública. Então, este exercício arbitrário é vedado, ainda que seja um poder-dever, ele tem limitações através da lei, ou seja, a lei diz que no caso do poder de polícia, o artigo 78 do CPM diz que o agir da administração pública será em prol da incomunidade e do resguardo da saúde pública. Até onde esse limite, então? Se estamos diante de produtos com validade vencida, somente aqueles produtos. Qualquer coisa que saia deste âmbito de atuação será uma usurpação de poder do agente administrativo. Então, é aí que nasce o conceito que nós chamamos de usurpação de poder, por exemplo. A segunda característica, que é a irrenunciabilidade, é que o administrador não pode abrir mão, ele não pode agir se ele quiser. Já que é um dever, ele também não pode renunciar a esse dever. Ele obrigatoriamente tem que agir conforme o interesse público. Tá, pessoal? Bom, vamos prosseguir agora na nossa caminhada. E agora eu vou dar uma breve explicação sobre quais são os principais poderes da administração pública antes de nós adentrarmos especificamente nos poderes, no poder de polícia. Durante a trajetória da administração pública, pessoal, nós subdividimos as funções administrativas em alguns setores específicos. E estes setores, nós podemos dizer que se dá o setor de regulação ou normatização, e é aí que nasce o poder normativo.
Nós podemos dizer que há também o setor de organização ou de construção da hierarquia administrativa, é aí então que nasce o poder hierárquico. Nós podemos também dizer que há uma certa disciplina de regulações de regras com quem tem vínculos especiais com a administração pública, por exemplo, um concessionário, um próprio servidor público, ou ainda alguém que participa de um processo de terceirização na administração pública. São pessoas que possuem vínculos especiais. Para esses vínculos, não basta mera hierarquia, deve haver uma certa disciplina um pouco mais geral para a regulação. É nisso, então, que nasce o chamado poder disciplinar. E, por fim, ao chamado poder de polícia, que comentamos anteriormente, a respeito do agir da administração pública no resguardo da incolumidade e no resguardo da saúde pública em prol do interesse coletivo. Bom, então, pessoal, recapitulando, nós podemos sintetizar que existem 4 principais poderes que a administração pública age. Ela pode agir através de regulamentos e normas abstratas ou gerais, mas dentro do termo da lei, ou seja, no poder normativo. Podemos dizer que ela se organiza internamente através de relações de subordinação e vinculação. Para isso, damos o nome de poder hierárquico. Podemos ainda prosseguir dizendo que a administração pública tem a prerrogativa de disciplinar as relações com pessoas especiais que fazem parte fora da administração pública, mas que com ela mantém certas relações, então isso se dá o poder disciplinar, e podemos dizer ainda que há uma prerrogativa da administração pública de limitar o exercício da liberdade em benefício do interesse público ou social, ou seja, resguardando a incolumidade ou saúde pública, e para isso seria o poder de polícia. Tá? Bom, pessoal, antes de eu adentrar no poder de polícia, gostaria de fazer apenas um comentário doutrinário a respeito do poder normativo, e que às vezes isso pode ser cobrado não como uma questão específica numa prova, mas é interessante como, por exemplo, uma fundamentação de uma possível questão de um caso prático, uma fase subjetiva, ou uma tese numa peça processual. Bom, quando eu disse sobre poder normativo, eu disse que a administração pública expede normas gerais e abstratas ou decretos de execução, mas dentro do termo da lei. Então, o que seria isso? O executivo, ele pode expedir 2 tipos de decretos. Nós dizemos que é um decreto executivo. Este decreto vai servir meramente para disciplinar as relações da lei, ou seja, a lei por si só não tem força executiva. Então, o executivo precisa de um novo comando normativo para poder dar uma regulamentação prática para essa lei. Então, é nisso que se dá o decreto executivo. Ele é um decreto específico do chefe do Poder Executivo, pois, por exemplo, dentro da Constituição de 88, isso está no artigo 84. Então, é uma prerrogativa, por exemplo, do presidente da República executar os decretos executivos de legislações federais. Tá? Mas nós não temos apenas os decretos executivos, nós temos os chamados decretos autônomos. Os decretos autônomos, eles são decretos que, por mais que eles tenham que respeitar as normas gerais e abstratas e estarem dentro dos ditames da lei, nesse caso, o decreto executivo, ele tem uma certa margem de abertura de regulação e organização daquele tema que ele disciplina. Então, ele pode inovar em determinados aspectos. Os decretos autônomos, dentro da nossa Constituição, é previsto, por exemplo, para a organização da administração pública federal, quando vai extinguir órgãos ou cargos públicos vagos, nesse caso, é uma das hipóteses. Mas, dentro da nossa Constituição, existem algumas doutrinas que defendem que determinados decretos, ainda que não sejam textualmente autônomos, eles possuem algumas fundamentações que vão além da lei. Isso surgiu, por exemplo, quando nasce dentro do Brasil as chamadas agências reguladoras. As agências reguladoras, elas trabalham constantemente com o poder normativo, pois no momento que elas regulam o setor a que elas foram criadas, exemplo, a Anatel no setor de telecomunicações ou a ANP no setor de petróleo, elas às vezes possuem uma prerrogativa de inovar aspectos que a lei não traz, pois são aspectos eminentemente técnicos.
e que o legislador não cabia prever ou por falta de conteúdo técnico ou por falta de uma expertise dentro do legislativo. Então, há uma certa delegação deste aspecto que deveria vir a lei para dentro da administração pública. A doutrina, então, pessoal, ela se divide em dois aspectos sobre esse tipo de delegação. Trouxe aqui um esquema para vocês sobre como é este tipo de delegação. E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção no esquema que eu trouxe. Existem duas teorias que defendem a possibilidade de delegação de parâmetros extra-lei para o executivo. A primeira é a chamada teoria do filling up details, né? Os nomes, infelizmente, são em inglês porque as teorias nascem nos Estados Unidos e elas são importadas para o Brasil sem tradução. A teoria do filling up details é que o executivo ele meramente deve detalhar e esmiuçar uma norma legal, ou seja, é a teoria tradicional de que o decreto, em momento algum, pode ter um certo aspecto autônomo. Agora, há a teoria também da delegation of standards, que seria uma delegação com parâmetros. Que parâmetros seriam esses? O legislativo, já antevendo que ele não poderá prever todos os aspectos técnicos de determinado setor, e volto então ao exemplo do setor de regulação, das agências reguladoras, há então um permissivo implícito dentro da lei para que este decreto inove nesses parâmetros técnicos. E então, o que deve haver dentro do decreto expedido pela agência reguladora é um respeito ao ordenamento jurídico, ou seja, um respeito aos princípios constitucionais da administração pública, aos valores dos direitos fundamentais, mas não necessariamente ao texto específico daquela legislação que disciplina a organização da agência reguladora, por exemplo. Então, o respeito é mais genérico, não precisa ser a estrita legalidade, é um respeito ao ordenamento jurídico. Aqui no Brasil, então, pessoal, a doutrina do Rafael Carvalho, ela traz para a gente que nós não adotamos nenhuma e nem outra corrente. Nós adotamos pontos específicos das duas, pois aqui, no nosso ordenamento, nós temos os dois tipos de decreto. Ora, o executivo se pauta por decretos clássicos da filling up details, então é um decreto meramente executivo, ora são decretos mais amplos, e principalmente nos últimos anos, com a regulação setorial que a administração pública propõe, ela se vale da delegação com parâmetros, tá? Então, caso haja alguma pergunta desse aspecto, por exemplo, se a administração pública pode inovar, é o que está previsto na lei, a agência reguladora pode criar normas abstratas a respeito do seu processo de regulação, o que dá aso para que você fundamente a possibilidade da administração pública agir assim são essas duas teorias. Então, um exemplo, em uma determinada resposta de uma prova, você se fundamentaria por essas duas teorias. Ou, se fosse uma peça processual, imagine que você estivesse contestando um mandato de segurança que foi impetrado contra um ato de uma agência reguladora, dizendo que havia uma usurpação de poderes, e aquilo feria direito líquido e certo do cidadão. Você, então, se fundamenta de novo nessas teorias, dizendo que há o permissivo constitucional para que a administração pública haja dessa maneira, pois nós adotamos, dentro de alguns decretos, a teoria da delegação com parâmetros, tá? Bom, agora, pessoal, entraremos, então, efetivamente no poder de polícia. E agora tomaremos um pouquinho mais de tempo sobre o poder de polícia, porque, como já disse no começo da aula, é o poder de maior importância, tanto para provas de concurso, quanto para o agir da administração pública. Pois hoje, nós podemos determinar que tanto o poder normativo quanto o poder de polícia, eles representam a grande atuação da administração pública nos seus atos concretos perante os cidadãos. Bom, o conceito do poder de polícia nós já trabalhamos em algum momento da nossa aula, eu apenas vou retomá-lo de maneira rápida. O poder de polícia, pessoal, como eu disse anteriormente, ele está baseado no artigo 78 do CTN, como seu fundamento legal tradicional, mas ele vai além do que está no artigo 78 do CTN. O poder de polícia, na verdade, ele é um meio da administração pública organizar o uso, gozo e disposição e condicionamento da propriedade, ou seja,
ela garante que haja certos limites ao particular no exercício da sua prerrogativa da propriedade privada. E esse exercício da liberdade, ele é limitado sempre em premissas que garantem o benefício do interesse público ou social, ou seja, resguardar a incolumidade, a saúde pública e o interesse coletivo, tá? A atividade de polícia, pessoal, quando nós estamos mencionando sobre poder de polícia, ela é ora discricionária e ora vinculada. Por quê? Em alguns atos de polícia, nós temos um respeito estrito ao que a lei prevê. Por exemplo, determinadas fiscalizações devem respeitar alguns procedimentos e balizas específicas, como, por exemplo, uma vistoria em uma obra ou a fiscalização em um restaurante. Existe um certo procedimento em que o fiscal tem que se ater quando ele está no exercício do seu poder de polícia. Então, neste momento, a atividade está sendo vinculada, mas, em alguns momentos, ela traz elementos de discricionariedade, porque, em alguns pontos, o fiscal pode ter que tomar certas decisões e que caberá ao juízo dele sobre qual medida será que melhor resguarda o interesse público, como, por exemplo, o encontro de alimentos vencidos dentro do restaurante. Qual atitude o fiscal pode tomar? Ele pode confiscar os alimentos, ele pode não só confiscar os alimentos, como ele pode interditar o estabelecimento inteiro, ele pode apenas dar uma notificação de irregularidade e multar o restaurante e sair e dar um prazo. Então, qual será a medida que ele vai tomar naquele momento? Esse é o juízo de discricionariedade do agente público no momento em que ele executa atividade de polícia, pois ele vai olhar para o caso que veio até ele e vai vislumbrar, dentre as medidas que ele pode tomar, qual delas resguardará com maior eficiência o interesse público. Então, num primeiro momento, a atividade é vinculada, pois ele tem só certas opções, ele não pode, ao arbítrio dele, executar o que ele quiser. Então, a lei prevê as medidas que ele pode fazer. Mas essa escolha, nesse caso, será discricionária. Então, é um primeiro plano vinculado para um segundo momento discricionário dentro do ato de polícia. Bom, nesse momento, então, pessoal, a fiscalização, conforme nós estávamos falando agora, ela nasce como um elemento de atividade genérica do Estado. Então, como um elemento de atividade genérica do Estado, ela passa por determinados ciclos em que ela nasce, se desenvolve e termina. E é por isso que se chama ciclo de polícia, certo? Ciclo de polícia, ele é sobre qual é o momento de formação do ato de fiscalização e do ato de resguardo do exercício do poder de polícia. Então, quando nós estamos mencionando sobre artigo 78 do CTN como lei, atividade do fiscal, lei que o fiscal age, o ir até o restaurante e depois o exercício efetivamente de algum ato, como a apreensão dos alimentos, ou o confisco de outros bens, ou, por exemplo, a interdição do estabelecimento, tudo isso são atos que passam por fases diferentes. E cada ato deste que eu mencionei equivale a uma fase diversa do ciclo de polícia. E é agora o que nós organizaremos durante a nossa exposição. Veja, o ciclo de polícia, ele nada mais é do que o nascimento através da ordem de polícia. Então, veja que quando eu comecei a exposição, disse sobre o artigo 78 do CTN, ou falei sobre a legislação específica em que o fiscal pode atuar. Essa previsão na lei é a chamada ordem de polícia. Então, aonde está previsto que um agente público pode executar um ato de polícia, isso é chamado de ordem de polícia, ou seja, uma norma que, de maneira primária, estabelece as condições e as restrições a que o particular pode executar a sua atividade privada. Mas não basta estar na lei, ou seja, precisa que haja um atuar concreto do Estado. Então é aí que nasce o chamado consentimento de polícia. Veja, a partir do momento que a ordem é posta, nós temos diversos cenários. Pode ser uma norma geral de resguardo da saúde ou da incolumidade, ou pode ser, por exemplo, uma norma que exija requisitos específicos. Imagine que estamos tratando de uma atividade que precisa da expedição de uma licença prévia antes do seu agir.
Então, o particular, por exemplo, se ele quiser abrir um restaurante, antes dele abrir seu restaurante, ele precisa que o município peça um determinado alvará para autorizá-lo ou uma licença para que ele possa agir dentro de sua atividade. Este ato da administração pública, em que há expedição de autorizações ou licenças, é chamada do consentimento de polícia, ou seja, a administração ela olhará a atividade que o particular fará e dirá se ela está dentro dos limites da lei e se ela está dentro dos regulamentos que ela propõe para o exercício, ou seja, ela olhará a ordem de polícia que contém as restrições e condições para o exercício da atividade e, posteriormente, ela vai expedir um ato dizendo se ela consente ou não com esta atividade. Veja, então, pessoal, que o consentimento pode se dar de duas maneiras principais. Não são as únicas, mas são as principais. A licença ou a autorização. Qual é a diferença entre as duas? Basicamente, a doutrina majoritária diz que a licença se tratará, via de regra, como um ato vinculado, ou seja, se o particular preenche os requisitos para determinada atividade que exige uma licença, a administração pública não poderá negar aquela licença. Ela deverá fornecer ao particular a licença. E, via de regra, se o particular descumpre aquela licença com os requisitos vinculados, a administração tem uma obrigação de cassar essa licença e impedir que o particular continue agindo com uma determinada atividade. Então, há, de certa maneira, um interesse público que resguarda aquilo, maior que o próprio interesse particular. Um exemplo que a doutrina traz é, por exemplo, a licença para dirigir veículo automotor ou para o exercício de determinada profissão regulamentada. Tá? Então, um engenheiro precisa de uma licença do CREA para poder executar a sua atividade, entende? Então, seriam funções que, de certa maneira, têm um interesse público um pouco maior que o interesse particular, porque essas atividades elas vão implicar em sérios danos ao particular se elas forem executadas da maneira errada. Imagine um engenheiro que não tem habilitação específica, que não tem seu registro no CREA, e ele não tem, então, a capacidade técnica para poder fazer um projeto, faz um determinado projeto e que as fundações são erradas e o prédio inteiro cai. Veja como a segurança do coletivo é mais importante nesse caso. Já a autorização, ela é dada pela doutrina como um ato discricionário, porque ela demanda mais uma análise do interesse privado do que o interesse público. O interesse público, ele é secundário. Então, a administração, ela vai analisar de uma maneira conveniente ou oportuna se aquilo pode ou não ser conferido ao particular. A doutrina traz o exemplo da autorização para porte de arma. Ou seja, o particular, ele, via de regra, o cidadão comum, não exerce funções de segurança pública. Então, ao autorizar o particular a ter um porte de arma, não é algo vinculado. Demanda uma análise se é conveniente e oportuno, se aquele particular ele está dotado de suas faculdades mentais, se ele tem todo o seu controle psíquico para que porte uma arma. Por outro lado, um outro exemplo que a doutrina também traz seria em cidades litorâneas, em que muitas pessoas pedem para casar na praia. Você pode casar na praia? Claro que você pode casar na praia. Mas você não pode ir e casar a qualquer momento na praia. A praia é um bem público. Sendo um bem público, ela precisa de um certo controle da administração. Então, quem quer, por exemplo, casar na praia, precisa anteriormente avisar ao município que tem este interesse e o município dirá se em determinada data ele pode reservar determinado espaço daquele bem para que você execute sua cerimônia. Veja, então, que é um interesse privado. Então, o município analisará se há conveniência ou oportunidade. Será que naquele dia a praia não tem um fluxo muito grande de turistas? Será que a região não estará frequentada por algum evento que demande o uso da praia? Então, se for um uso corriqueiro, um uso cotidiano, não há problemas que a administração pública autorize o particular a que faça o uso desse bem em seu interesse privado, entende? Então, essa é a diferença principal entre autorização e licença.
Basicamente, o que rege uma é o interesse público com maior preponderância, enquanto a outra que rege com maior preponderância é o interesse privado, tá? Posteriormente, pessoal, após o consentimento de polícia, quando os particulares, então, estão atuando em suas atividades de maneira ilícita, dentro da liberdade de iniciativa que a nossa Constituição propõe, então, o que o poder público deve continuar fazendo? Ele deve fiscalizar se tudo está ocorrendo dentro dos ditames da lei e dos regulamentos. Esta fiscalização, então, pessoal, é uma nova fase do ciclo de polícia, ou seja, o agente público constantemente deve ficar verificando se o particular está executando sua atividade dentro dos limites da lei. Em caso contrário, ele executará as medidas que eu mencionei no início dessa aula, ou seja, ele tem uma prerrogativa discricionária de arbitrar qual será a medida mais eficiente e eficaz para determinado não cumprimento dos requisitos previstos na lei ou nos regulamentos. Pode ser a aplicação de uma multa, pode ser a interdição de um estabelecimento. Então aí, pessoal, nesse momento em que eu acabei de falar que o particular, quando ele está diante de um procedimento de fiscalização, ele sofre uma penalização da administração pública, esse momento de penalização, então, é a nova fase, é a fase da sanção de polícia. Veja, então, que eu estou encadeando as fases do ciclo de polícia para que vocês entendam que não é um ciclo estanque. Cada fase, ela, além de estar, às vezes, concomitante à outra, ela não se sucede, ela está agindo junto. Então, junto da fiscalização já ocorre a sanção. Mas se para uma divisão meramente didática, nós dizemos que há uma fase de fiscalização e uma fase de sanção, certo? Que é a imposição das medidas coercitivas ao particular. Lembre-se, pessoal, que, via de regra, essas medidas são autoexecutórias pela administração pública. Mas, em alguns momentos, essas medidas precisarão de que haja um resguardo dentro do poder judiciário para que elas possam ser executadas. Por exemplo, no campo tributário, a execução fiscal, quando alguém não paga um tributo, e a administração pública não pode auto-executariamente ir lá e pegar o patrimônio do particular. Ela tem que se socorrer de uma medida judicial, que é a medida da execução fiscal. Um outro exemplo, pessoal, é previsto na Lei de Sanções Administrativas para irregularidades administrativas ambientais, em que é a questão da demolição de bem imóvel. Quando esse bem imóvel ele for destinado à moradia residencial, se ele tiver unicamente esta destinação, ou esta destinação for a principal, e ele descumprir alguma norma ambiental administrativa, a administração pública não pode, por si só, ir lá e demolir esse bem. Ela precisa, antes de efetivar a demolição do bem imóvel prevista na lei de infrações administrativas ambientais, ela precisa do resguardo de uma medida judiciária, ou seja, ela precisa de autorização do Poder Judiciário para executar. Então, isso são exceções à auto-executoriedade da medida de sanção de polícia na administração pública, tá? Uma questão que surge agora, pessoal, é a respeito da delegação da atividade de polícia ao particular, tá? Então, agora vamos comentar por uns 5 minutos a respeito disso. Delegação da atividade de polícia ao particular, ela é um tema um pouco controvertido na doutrina. E diversas correntes surgiram para que nascesse, ora em defesa da delegação, ora proibindo a delegação. Basicamente, o que as correntes elas se baseiam é que quem permite a delegação diz que determinados pontos do ciclo de polícia não possuem uma interferência entre a discriminação de particulares pela administração pública, ou seja, não estaria criando benefícios indevidos entre particulares se fosse delegada a atividade de polícia. Um exemplo é a questão da fiscalização e do consentimento de polícia. Ou seja, caso o particular apenas execute a verificação se outro particular está executando aquilo na medida que a lei permite, ou
ele apenas verifique se pode ser concedida uma licença ou autorização para o particular, não haveria nenhum tipo de juízo de valor arbitrário da administração perante outros particulares, ou seja, este particular que recebe a delegação para executar uma atividade de polícia, ele não estaria sendo, de certa maneira, mais importante que o outro particular. Ele estaria executando meramente uma função burocrática. Então, a parte da doutrina que entende que é possível que se fiscalize, que a fiscalização, que o consentimento do ciclo de polícia possa ser delegado aos particulares, é porque entende que são atividades meramente burocráticas e que são quase que 100% vinculadas, ou seja, meramente é uma verificação do que está dentro da lei. Por outro lado, contrário a isso, seria a possibilidade de delegação da ordem de polícia ou da sanção, em que aí sim estaria um tipo de poder em que dotaria o particular com uma prerrogativa acima de outros. Então, a ordem de polícia e a aplicação de sanção, medidas coercitivas, não poderia ser delegada. Essa corrente, pessoal, é a que é adotada atualmente no STJ hoje. Então, a nossa Corte Superior, do Superior Tribunal de Justiça, adota a possibilidade da delegação do consentimento e da fiscalização. Mas, como eu disse anteriormente, que há uma corrente também que não permite isso, o fundamento dela é justamente que não há fundamento constitucional para que se permita a delegação de nenhuma atividade relacionada ao ciclo de polícia, porque qualquer delegação a esta atividade dotaria o particular de prerrogativas a mais do que outros particulares. E isso, então, seria tratamento indevido, uma disparidade da administração pública perante outros particulares. Tá? Além dessas duas correntes principais, outras subcorrentes nascem. E aí, recomendo para que vocês peguem este capítulo na doutrina do Rafael Carvalho, em que ele vai delimitar, existem 4 correntes. Alguns autores defendem que podem delegar tudo com algumas medidas de restrição, outros só fiscalização. Então, aí são subcorrentes doutrinariamente, que apenas na doutrina é defendida. E vale a pena vocês terem noção. Para fins de contextualização do que é prático, então deve-se ter em mente as duas correntes principais, que é a da impossibilidade e a da possibilidade da delegação da fiscalização e do consentimento, que é aquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em provas de primeira fase, qualquer pergunta que lhe questionar sobre a delegação do poder de polícia, se a resposta for induzida à possibilidade de delegação, adote o posicionamento do STJ. Apenas para fases discursivas, tenha noção das demais correntes, porque às vezes você pode ser indagado se existem outras correntes a respeito disso. E aí se torna interessante que você tenha noção sobre as demais subcorrentes que alguns doutrinadores trazem em seus livros. Tá? Por fim, há apenas um precedente recente do Supremo Tribunal Federal que eu trouxe, que é o recurso extraordinário 658-570, que fala a respeito da Guarda Municipal. Durante algum tempo, foi questionado qual era o intuito da Guarda Municipal, se ela apenas era uma guarda patrimonial do município ou se ela poderia executar atividade de polícia. Por exemplo, a Guarda Municipal, se ela poderia aplicar multas de trânsito no âmbito do município, se ela poderia verificar sobre limites de velocidade dentro das vias municipais. Então, esse questionamento chegou até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal ele teve que analisar qual era o limite da atividade da Guarda Municipal. E o que o Supremo decidiu nesse recurso extraordinário foi que a Guarda Municipal não é meramente uma guarda constituída para ser um agente público que apenas guarda a incolumidade dos bens públicos. Ela tem outras funções, e que essas outras funções são não taxativas, ou seja, elas são exemplificativas. E o que se baseia para que tenha demais funções para a Guarda Municipal é que ela pode agir dentro do poder de polícia da administração pública. Então, a Guarda Municipal, ela pode ser considerada um órgão de polícia da administração pública, tá, pessoal? Por fim, uma coisa que eu esqueci de mencionar ao longo da aula é sobre qual é o conceito de fiscalização, pois isso também chegou ao Supremo Tribunal Federal. E que havia um certo debate sobre se fiscalização necessitaria do efetivo exercício material da atividade de polícia ou se basicamente necessitaria da constituição de um órgão que execute essa atividade de polícia. O que o Supremo decidiu? Que, ora, se você definir
o exercício do poder de polícia através do efetivo exercício, isso limita muito a atuação da administração pública, porque aí você retira do conteúdo do poder de polícia algumas atividades que, às vezes, elas não se materializam dentro do plano concreto, mas elas são atividades de polícia, como, por exemplo, a constituição de um órgão que apenas regulamenta, mas ele não precisa necessariamente ir vistoriar materialmente um local, ele pode simplesmente dotar e lidar com documentos. Então, o que o Supremo disse? Que o efetivo exercício de poder de polícia não é um requisito para que se constitua atividade de polícia. O requisito é a mera existência de que existe um órgão administrativo que possua estrutura e competência para realizar uma atividade de polícia, exemplo, a atividade de fiscalização, isso já é considerado exercício do poder de polícia. Então, qual é a consequência prática disso? Isso pode dar aso, por exemplo, à cobrança de uma taxa de fiscalização, ainda que não exista um efetivo exercício da fiscalização. Mas, se há a existência de órgão administrativo com estrutura e competência para a realização dessa atividade de fiscalização, se entende que haja efetivo exercício de poder de polícia, então pode-se dar aso à cobrança da taxa de fiscalização. Então, foi por isso que esse caso chegou ao Supremo, porque se questionava a cobrança de uma taxa de fiscalização, e o Supremo, então, teve que decidir qual era o limite do efetivo exercício do poder de polícia, para decidir se a taxa era ou não validamente cobrada no caso concreto. Seria um estabelecimento empresarial em que foi cobrada uma taxa de renovação para o estabelecimento continuar em funcionamento, mas o empresário questionou que nunca houve uma fiscalização efetiva naquele estabelecimento. Então, ele questionou no Supremo que, como não houve nenhum tipo de fiscalização efetiva, não haveria por que dotar a cobrança de taxa. Então, o Supremo ele analisou esse caso e disse, mas não, há o órgão com estrutura e competência para executar a fiscalização e que emite a autorização de funcionamento, então a taxa de renovação é plenamente cobrada nesse caso, pois está tendo o efetivo exercício de poder de polícia. O efetivo exercício é amplo. Tá? Pessoal, vou encerrando por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Agradeço bastante a presença de todo mundo e espero que vocês aprofundem um pouco nesse tema com as recomendações da doutrina que eu trouxe. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem contatar, por exemplo, o meu Instagram, que é professor @Aurélio Mendes, só @Aurélio Mendes, tudo junto. Então, vocês podem me procurar lá e qualquer dúvida eu respondo para vocês. Ou vocês podem procurar também pelo Facebook, Aurélio Mendes, também respondo. E já deixo a recomendação aqui para vocês seguirem também o Instagram do Ranieri, que é o @Ranieri Nogueira. E sigam também as postagens sobre o CERN e que vocês se atualizem com as outras aulas que virão acerca dessa temática e de outras matérias também. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e continuem firmes nessa caminhada dos estudos, tá? Trajetória longa, mas ela será bem recompensada no final. Não desanimem e não deixem que pequenas coisas atrapalhem um grande objetivo, pois às vezes a gente se aborrece por pequenas coisas, mas não vale a pena quando a gente pensa que algo maior está nos esperando, tá? Então, um grande abraço para vocês.